Bom, meus irmãos, vamos lá, né? Continuando aqui nos nossos estudos, olhando agora para a teologia, né, do livro de Números. Na página 192, depois da recapitulação que nós temos aí, né? Que os irmãos estão fazendo em casa, recapitulações. Tem uma pequena recapitulação aí de cinco exercícios. E logo em seguida tem o item aí 5.4, que vai falar sobre a teologia dentro aqui do livro de Números. Então, vamos lá. Aí na apostila, né? Acompanham comigo aí, está escrito: no livro de Números, destaca-se a presença de Deus no meio do seu povo, a providência divina, a liderança no meio da rebelião, a paciência do Senhor, o poder da intercessão, a proclamação do reino de Deus entre as nações e a profecia dada por um incircunciso destacando o Messias. Quanto à presença de Deus, encontramos a íntima relação de Deus com o povo e o ato de rebelião entre Miriam e Arão contra Moisés, onde Deus saiu em defesa do seu ungido. A providência de Deus é notada exatamente no deserto. No livro de Números, temos três demonstrações. Primeira, a história, as histórias sobre orientação, proteção e suprimento material. Segundo, as instruções na lei de Deus. Terceiro, as instruções de padrões efetivos de liderança. Deixa eu melhorar aqui. A providência de Deus, né, que é notada aí nessas três circunstâncias, fechando aqui a página 92, a personalidade de Moisés, a quem Deus delegou tarefas especiais, é destacada. E além disso, temos a descrição sacerdotal na comunidade, levitas e destaque para os nazireus, que deveriam se dedicar exclusivamente ao reino de Deus. Nesse livro é destacada a paciência de Deus. Uma verdade clara é que o Senhor é longânimo. Números relata incidentes que destaca essa crença. Deus foi paciente com Moisés, tanto no chamado no Sinai, quanto no desvencilhar na tarefa e no deserto. As queixas de Israel tiveram um limite quando a paciência de Deus acabou, estabelecendo juízo no meio do povo, na ocasião em que Josué, Caleb e os demais espias prestaram um relatório acerca da terra de Canaã. Destaca-se em Números o incidente envolvendo Miriam, Arão e Moisés. Arão suplica misericórdia em favor de Miriam, que foi acometida de lepra. Posteriormente, ela foi curada e restaurada. Outra ocasião é a rebelião do povo e Deus, quando a rebelião do povo e Deus, quando na ocasião Deus desejou deserdá-lo, a ponto de Moisés interceder em nome do próprio caráter de Deus, né? Então, só corrigindo aqui, ó, outro caso é a rebelião do povo em relação a Deus, tá? Outro tema fantástico é a revelação de Deus entre os gentios, revelando o Deus que governa todas as nações. A lição mais viva é a história de Balaque e Balaão. Os israelitas haviam sido proibidos de marchar através de Edom, de modo que contornaram. Houve guerra
e vitória até chegar a Moabe, quando o rei Balaque buscava ajuda de Balaão, um profeta da Mesopotâmia. Deus utilizou o mesmo profeta para abençoar Israel. A profecia do profeta Balaão conduz ao domínio de Jacó. Entretanto, destaca-se a profecia messiânica. Em seu contexto, a profecia não faz menção do Messias, mas a descrição da estrela e do cedro simbolizam o domínio, de modo que revela o papel do Messias como guerreiro e vencedor, acendendo o fogo de esperança no Messias que dominara todas as nações com justiça e paz. Amém? Então, finalizamos aí a leitura, né? Sobre esse conteúdo que tem do livro de Números. Aí nós temos aí recapitulação, né? De algumas lições aí que vai ajudar aí a gente a desenvolver esse conhecimento aí que nós estamos tendo de número. E eu quero, então, falar aqui um pouco sobre isso que nós lemos, né? Sobre essas questões aí que enlinham a teologia em Números. Primeira coisa, irmãos, que nós vemos em Números, num destaque maior, né? Nós estamos falando aqui desde o começo da aula, é a paciência de Deus, tá? Né? Nós vamos ver dentro de Números, aqui desse livro, como que Deus é longânimo, como que o Senhor ele se destaca em paciência devido a um povo que já tinha sido orientado, que já tinha sido liberto, que já estava caminhando para possuir a terra prometida, que era, vamos dizer assim, a bênção maior, não é? Dessa geração, dessa nação. E tudo isso, irmãos, que nós estamos vendo é, mais uma vez, apontando, né, para o que estava por vir, como diz lá o livro de Hebreus, que nós fizemos até uma indicação na última aula para que os alunos lessem o livro de Hebreus, né? Se alguém ainda não viu o vídeo, que não está aqui nessa, que não estava na última aula, nós fizemos essa indicação sobre a leitura do livro de Hebreus, né, que ajuda muito a entender o livro de Levítico, tá? Muitas coisas começariam a fazer mais sentido. Então, a gente vê, né, irmãos, aqui, que tudo isso nada mais é do que o Senhor sempre apontando para algo que estaria para acontecer. Como a gente vê aqui, em decorrer de toda a Bíblia, a gente vê isso, né? Esse livro também apontando para o Messias, apontando para Cristo, destacando então a forma guerreira e vencedora do Messias, o nosso Senhor, né, Jesus Cristo. Pois bem, nessa teologia que nós estamos vendo aqui, a gente vê, além da paciência de Deus, né, como está aí no segundo parágrafo, nós vamos encontrar também uma íntima relação de Deus com o seu povo, né? E no ato aqui de rebelião entre Miriam, Arão contra Moisés, onde Deus sai em defesa do seu ungido. Então, entenda isso, né, irmãos? Que a gente estava falando aqui, já aqui nessa aula, na primeira parte, sobre essa questão de rebelião, né? Que ela quebra uma aliança de comunhão, não só com Deus, mas ela quebra uma aliança de comunhão também com a liderança. Ela quebra uma aliança também de comunhão com o líder, com o homem a qual o Senhor levantou, né? Então a gente tem que estar sempre, irmãos, cuidadoso em relação a isso, né? Cuidadoso, porque o homem ele pode se enganar, né? Pode haver erros, pode se enganar,
mas sobretudo nós temos a direção de Deus, do Espírito Santo hoje que habita em nós, que não nos deixa confundido, ok? Então, sobre essa fala, né, eu queria até deixar aqui uma lição de vida. Eu estava no começo do meu ministério, eu ainda não tinha nem ideia de que o Senhor iria me levantar para o pastoreio. Eu ainda era músico, né? Tocava no Ministério de Louvor, era músico. E um dia eu cheguei na igreja para ensaiar, né? Eu ainda era jovem, eu tinha acabado de casar, casado de novo, eu estava noivo, não me recordo agora. Foi bem no começo da minha juventude, da minha conversão. Eu lembro do fato que eu cheguei na igreja para ensaiar, era ensaio de ministério de louvor, e quando eu chego, né, na porta da igreja, tinha alguns obreiros e o líder do ministério de louvor, que também era obreiro. E ele falou assim: Ô Dani, esqueci de te avisar, rapaz, não vai ter ensaio hoje, né? Porque nós precisamos fazer uma reunião. Chamei aqui alguns irmãos da igreja, nós vamos fazer uma reunião. A gente precisa acertar algumas coisas em relação ao pastor. Eu falei: em relação ao pastor? Aí, como assim? Não, a gente tá vendo umas coisas aí acontecer na igreja. E nós reunimos esse grupo aqui que é maioral na igreja, que são líderes, e a gente vai fazer uma reuniãozinha aqui para a gente poder tomar algum posicionamento sobre algumas questões aí que nós estamos vendo na igreja, e tem a ver com o pastor. Aí ele falou assim: e você é convidado, esqueci de te avisar, mas você pode entrar, pode fazer parte da reunião. Aí eu perguntei: cadê o pastor? Né? Falou, não, é sem o pastor, não é precisa, né, é uma reunião que ele vai fazer para definir algumas coisas que está acontecendo em relação ao pastor. Então, o pastor não vai fazer, o pastor nem sabe dessa reunião. Daí eu falei: ah, eu tô fora, né? Na mesma hora, irmão, pulei fora, falei: eu não vou fazer parte de uma reunião que vocês vão falar do pastor e o pastor não se faz presente, né? Irmãos, eu era muito cru, assim, de teologia, não, né? Ainda sou, né? Não sabia muita coisa, mas eu sempre temi muito a Deus, né? Tinha um temor e eu tenho certeza que aquele momento foi um direcionamento de Deus, um cuidado de Deus sobre a minha vida, né? E o Senhor me deu esse posicionamento como um cuidado sobre a minha vida. E eu falei assim: jamais, jamais vou fazer parte de uma reunião aonde o pastor não se faz presente, né? Então, o que que acontece, irmãos? Quando a gente começa essa quebra de aliança com o homem, nós já quebramos a aliança com Deus, né? Então, quando o povo está na predisposição de quebrar uma aliança com o homem, eu tenho dúvidas sobre a aliança com Deus, né? Então, que nem eu já disse aqui, tem as exceções, todo mundo pode errar, pastor também erra, né? Há momentos que a gente precisa sim se reunir para definir alguns futuros da igreja, mas nada escondido, né? Nada de forma em formato de rebelião. Tem que ter muito temor sobre isso. Amém, queridos? Né? Tem que ter muito temor sobre isso. Então, eu sou uma pessoa assim que zelo muito por isso, né? Então, é, me dado essa oportunidade hoje de falar com vocês sobre esse assunto. Então, eu preciso falar sobre algo que eu vivo, né? Sobre algo que eu estou vivendo, né? Eu cheguei certa vez num churrasco, né? E e só de irmão, só crente, viu, irmão? Só, né? Só reteté. Aí quando eu entro na chácara, assim, no churrasco, as irmãs estavam todas reunidas num canto e os irmãos em outro canto. Aí quando eu cheguei lá, um dos irmãos falou assim: pronto, chegou o pastor, né? O pastor chegou, eu era o único pastor naquele momento na roda ali, né? O pastor chegou, então o pastor, ele vai saber aqui falar. E eu percebi, irmãos, que a conversa era do nosso pastor presidente. E assim, e eles estavam se levantando contra uma ideia, uma opinião, tal. Eu falei assim: rapaz, vocês erraram o pé, né? Ou essa conversa acaba agora, ou eu tô fora da roda, né? E assim, são amigos, e a gente não é obrigado, né, irmãos? Não é porque é amigo que a gente é obrigado a fazer parte do erro, né?
assinar embaixo do erro. Então ficou ali todo mundo um pouco constrangido, né? Ficou ali meio ressapiado, e daqui a pouco um já soltou uma brincadeira e acabou a conversa ali. Falei, amém, glória a Deus, né? Tem que acabar mesmo. Eu sempre falo isso com os nossos obreiros aqui, irmãos. Obreiros, né? A maioria que está aqui na aula são obreiros, e se não é, será, né? Ou já lidera alguma coisa na igreja, já trabalha com alguma coisa na igreja. Eu sempre falo para os obreiros, para os nossos líderes, né? O fogo pode arder, pode pipocar até chegar em você. Você tem que ser o bombeiro, né? O obreiro, ele é o bombeiro na igreja. Ele não pode ser aquele que espalha o fogo, ele tem que ser aquele que apaga o fogo, né? Então, isso, irmão, faz parte de uma liderança que teme a Deus, ok, queridos? Amém? Então a gente vê isso aqui no livro de Números, essa paciência de Deus em relação a esse povo que estava ali novamente em uma quebra de aliança, né? Uma quebra de aliança de confiança, de fidelidade, de caminhada. E o Senhor então permite toda essa caminhada no deserto de uma forma pedagógica, punitiva, é uma caminhada de juízo que o Senhor penalizou aquela geração sobre esse posicionamento. Então a gente vê dentro desse livro, né, acontecendo praticamente o enredo do livro é tudo isso. É praticamente isso, né? Um povo peregrinando o deserto, se preparando para ir para a Terra Prometida, mas não estavam prontos para possuir a Terra Prometida de acordo com as suas atitudes, né? Com o seu caráter. E nesse meio, alguns fatos interessantes acontecem, né? E um deles que se destaca é esse momento aí da profecia, né, de um incircunciso, como diz aqui a lição, né, aonde a gente vê uma figura emblemática aí de Balaão e Balaque, né, de Balaão e Balaque, né, um adivinho contratado pelo rei Moabita. Então, Balaque era o rei de Moabe na ocasião, e ele contrata então um adivinho, né? Uma pessoa que tinha uma grande fama sobre as coisas que ele adivinhavam e eram coisas de bênção. Então, esses oráculos de Balaão, eles se encontram aí no capítulo 22 e 24 de Números, né? O contexto da história: Israel estava acampado nas planícies de Moabe, pronto para entrar na terra prometida. Então, Balaque, o rei de Moabe, ele temia o poder dos israelitas, e ele contrata então Balaão, né, que morava na Mesopotâmia, para amaldiçoá-los. Olha só, né? Então, o rei de Moabe, Balaque, ele contrata Balaão e faz um pedido a ele, né? Para que amaldiçoasse esse povo a qual ele estava temendo. Então, Balaão, ele tinha a fama de que as suas bênçãos, né, e maldições eram eficazes, né? Então, vamos dizer assim, era um camarada aí que tinha uma fama aí que o que ele falava acontecia, né? Os benzimentos dele lá acho que dava certo, né? Então ele tinha essa fama aí, né? Então Balaão, ele é um personagem complexo, né? É um profeta pagão que se submeteu à vontade de Deus, mas que também era motivado por uma certa ganância. Inicialmente, Deus o proibiu de amaldiçoar Israel, dizendo que o povo era abençoado. Então, ele vai contra o pedido do rei, né, Balaque, e depois Deus permitiu que Balaão acompanhasse os emissários de Balaque, mas com a ordem de falar apenas o que ele lhe dissesse, né? Então, nesse momento, no caminho disso, um anjo do Senhor se apôs a Balaão, e ele não vê o anjo, né? Ele estava cego espiritualmente, ele não vê o anjo, ao contrário dele não vê a sua jumenta, né? A jumenta que ele estava montado enxerga o anjo.
Então, ela para, como os irmãos conhecem a história, ela trava no meio do caminho e então esse camarada, né? Ele começa então, Balaão, ele começa então a espancar a jumenta, né? Ele começa a espancar a jumenta e na ocasião a jumenta falou, né? Os irmãos conhecem a história, a jumenta ali, Deus toma a boca da jumenta ali, e a jumenta com uma voz de homem, humana, né? Começou com uma voz humana, então Deus abriu os olhos de Balaão para que ele pudesse então enxergar o anjo, né? Então esse episódio ilustra a cegueira, né, irmãos, espiritual de Balaão e a forma como que Deus ele interveio diretamente para garantir que a sua vontade fosse cumprida naquele momento, né? Então, é um episódio aí bastante interessante que a gente enxerga, que contém dentro do livro de Número, né? A qual nos leva aí a atenção sobre isso. E uma outra coisa que eu, né, acho que eu preciso destacar aqui, é uma fala minha também, que eu sempre costumo falar isso, né? Não sei se os irmãos já me ouviram falar em alguma pregação, mas eu falo assim: nós temos duas opções, irmãos, diante do reino de Deus e nas mãos do Senhor, né? Eu sempre falo: você vai permitir que Deus use uma jumenta, que na ocasião pode ser você, ou você vai preferir ser um homem de Deus, né? Então, eu até coloquei na lousa aí, não sei se dá para ver, né? Ó, jumenta versus obediência, né? Então, eu sempre costumo brincar, né? Mas é uma brincadeira que nos leva a pensar. Deus está me usando, né? Porque não tem quem usar, então eu vou ser a jumenta aqui nesse momento. Ou Deus está me usando porque eu estou no temor, porque eu estou me preparando, porque eu estou estudando, porque eu estou orando, porque eu estou me posicionando, né? Então, a gente se coloca na brecha e Deus certamente, se Ele quiser, Ele pode usar, né, irmãos? Mas tem muitas pessoas que ele não está interessado em ser usado por Deus, ele só está interessado em estar em alguma posição de destaque e se faz usado por Deus, né? E nessas ocasiões, pela misericórdia de Deus e pelo o zelo de Deus com a sua palavra, né? Deus ainda continua usando, me perdoa no que eu vou dizer, né? Mas Deus ainda continua usando muitas jumentas por aí, viu? Muitos jumentos por aí, né? Pessoas que abrem a boca em nome de Deus, mas não tem nada de Deus, mas Deus tem um compromisso com quem está sentado ouvindo. Então, Deus continua usando, né? Então, eu sempre falo, né, brinco aí com os irmãos, né? Não queira ser uma jumenta, irmão, seja uma bênção, né? Seja obediente, né? Ouça a voz de Deus, enxergue o que o Senhor está mostrando, o que Deus está falando, né? Isso só é possível se nós olharmos para a tua palavra, nós tivermos uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida abnegada, uma vida de renúncia, né? Então, eu acho que faz bem a gente ouvir isso nesta noite. Amém? Outra coisa, irmãos, né, que a gente vê aqui dentro do livro, que dentre tantas histórias que contém aí dentro desse livro de Números, certamente se destaca a história aí de Josué e Caleb, né? Que foram homens aí que realmente se posicionaram diferente com todas as demais pessoas que constituíam aquela nação. Então, Deus permite que uma geração inteira morra no deserto por não ouvir a sua voz, por não obedecer a sua palavra, né? Mas ele zela pelo cumprimento da sua promessa. Lembra aquela discussão não, né? Aquela oração de Abraão, referente a Sodoma e Gomorra, né, irmãos? Então, assim, Deus sempre está disposto, irmão, a honrar quem está honrando ele. Não importa se é uma nação inteira
ou se é uma ou duas pessoas, né? Então aqui a gente vê o destaque de dois homens que se destacou no meio de toda uma geração, né? Dois homens que olharam com fé, com perspectiva, entendendo que não eram na sua força, entendendo que aquele que prometeu, ele é poderoso para cumprir e capaz de cumprir, né? Então, eu gosto muito daquela fala da fala de Caleb, né? Quando então Moisés já é morto, e Josué então assume a liderança, né? Os irmãos conhecem um pouco da história. Quando Moisés morre, Josué assume a liderança e é Josué então que faz a divisão das terras. Lembra disso, irmãos? Né? Josué então começa, eles possuem a terra prometida, eles entram na terra prometida na liderança de Josué, né? A gente vai ver isso mais para frente. E quando eles possuem a terra prometida, Josué começa então as divisões dessa terra, né? Quem ia habitar, em qual região iria habitar. E nesse momento a gente vê Caleb, né? Quando chega a vez de Caleb, os irmãos lembram qual que é a fala de Caleb, né? Ele fala assim: olha, eu estou com o mesmo vigor hoje, o mesmo vigor meu hoje é o mesmo de 40 anos atrás, quando Deus prometeu. Olha, irmão, toda vez que eu falo isso eu me arrepio, né? Ele tinha plena convicção do Deus que fez a promessa, irmãos, né? Não importa se a nação inteira desacreditou e ficou para trás e morreu. Eu sei o Deus a qual eu tenho crido, eu conheço, né? Então, eu me emociono a falar sobre isso, né? Porque assim, Caleb, ele olha e fala assim, olha, eu estou no mesmo vigor. Caleb estava com 85 anos e ele fala assim, ó, eu estou com o mesmo vigor hoje do que há 40 anos atrás, quando Deus prometeu. E se os irmãos forem estudar um pouco sobre isso, forem ver lá, a terra, a parte que era prometida para Caleb, como alguns outros, né, eram terras que ainda tinham que ser possuídas. Quer dizer, eles estavam em Canaã, mas algumas regiões ainda habitava outros povos ali. Então, quando Caleb fala isso, ele ainda tinha uma guerra para vencer, né? A terra, a região a qual ele que foi dada para ele por herança, foi dada, mas ele foi lá e conquistou essa terra. Amém, queridos? Então, assim, olha que coisa maravilhosa, né? Uma geração inteira que não conseguiu influenciar dois homens. Amém? Né? Então, esses dois homens, certamente, né, guiados por Deus, direcionados, levantados pelo Senhor, para até hoje deixar grandes lições para nós. Então, é sobre isso que praticamente se resume o livro de Números, né? Um povo se preparando para poder possuir a terra prometida, um povo que nesse meio a gente vê uma geração se levantando num ato rebelde contra Deus e contra a sua liderança. Nesse meio do caminho, a gente vê todo um cuidado de Deus sobre algumas ocasiões, inclusive Deus ouvindo a oração de Moisés, né? Porque chegou um momento, irmão, que Deus se irou de tal forma contra esse povo que ele, né, Deus falou assim: não, eu vou exterminar esse povo e pronto, acabou, né? E Moisés ali ele intercede pelo povo, né? Dizendo em sua oração para Deus, fala assim: Deus, o que vão dizer do Senhor? Olha só, irmãos, né? Como que é um líder comprometido, né? Com a sua liderança e com o Deus da liderança, né? Então, ali Moisés, ele intercede por aquela, por aquele povo, por toda aquela geração, por toda aquela nação, dizendo para Deus, né? Você acha que Deus não precisa, não sabia disso, né, irmãos? Mas Moisés fala assim: pô, Deus, né? Que vão falar do Senhor? E a sua reputação? Onde vai ficar? Esses povos que estão lá,
né, em Canaã, que ainda vai ser possuída aquela terra, eles precisam saber que tudo isso foi Deus, não foi força de homens, né? Então, ele, quando ele se levanta para interceder, ele vai falar assim: olha, aqueles povos vão olhar e vão dizer: olha, morreram todo aquele povo que confiava em Deus no deserto. Todo aquele povo morreu. Aquele povo que confiava no Deus, né, que tirou eles do Egito, faliu, falhou. Esse povo não, esse Deus não foi capaz de conduzir esse povo diante da promessa que tinha. Então, essa era a intercessão de Moisés, né? Então, a gente vê esse destaque também no livro de Números, uma oração ousada de Moisés, e o Senhor, né, mais uma vez zelando pela tua palavra, pela oração do seu líder, pelo seu povo, capacitando e levantando Josué para poder dar continuidade nessa promessa, e assim então a gente tem todo um resumo, um panorâmico, né, do livro de Números, que aponta para Cristo, né, como guerreiro e vencedor, acendendo o fogo de esperança no Messias que dominara todas as nações com justiça e paz. Então, mais uma vez, a gente vê o apontamento de Cristo sobre o livro, e aqui a gente vê Cristo sendo apontado como guerreiro, vencedor, né? Acendendo novamente uma chama ali, um fogo de esperança sobre um grande líder que traria paz, justiça e equidade sobre as nações, né? E foi isso que o nosso Senhor Jesus fez e tem feito. Amém, queridos? Então é isso, né? Encerramos aqui o livro de Números, né? Como eu já disse no começo da aula, a proposta ela não é sistemática, mas ela é panorâmica, né? O que seria sistemática? Sistemática seria nós pegarmos capítulo por capítulo, né? De repente até alguns versos e por versos, e ir destrinchando, e mergulhando, tirando palavra original do hebraico, do grego, trazendo a sua tradução, cavucando um pouco mais fundo. Então, não é essa a proposta ela é panorâmica, então você precisa saber de uma forma panorâmica o que está acontecendo no livro, que constitui aí o Pentateuco, ok? Né? Incentivando aí os amados a mergulharem um pouco mais fundo, né? Sobre aquilo que a apostila fornece, que seja só uma porta de entrada para tudo que nós ainda vamos desejar e vamos ver mais para frente aí em estudos um pouco mais aprofundados. Amém, meus amados irmãos? Então, ficamos aqui essa semana encerrando o livro de Números, e na semana que vem nós encerraremos, né, se assim Deus permitir, o livro do Pentateuco, ou melhor, essa disciplina, né, Pentateuco, finalizando com o livro de Deuteronômio. Então, na próxima aula, a gente vai ver aí Deuteronômio. Tem aí os exercícios, né? As recapitulações para os irmãos fazerem. E eu ainda estou estudando aí uma data, né? Para nós já fazermos a prova sobre Pentateuco. Aproveitar que está fresco aí na memória, que está, né? Fácil da gente responder. Então eu estou estudando aí uma data. A dificuldade é a agenda, né, irmão? Todo mundo tem compromisso. Todos os sábados aí comprometidos, mas eu vou tentar aí estudar uma data aí dentro aí desse próximo mês ainda, para a gente poder fazer a prova aí do Pentateuco, já finalizando aí mais uma disciplina desse módulo 1 que a gente está fazendo. Amém? Um grande abraço, Wagner, Gabi, César, Jonatas, Elias Rodrigues, irmão Luiz, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, todos os demais irmãos aí que estão conosco. Um forte abraço, um excelente final de semana, e nos vemos novamente aí, se assim Deus permitir, na terça-feira. Amém? Fiquem com Deus, que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês.